Paz, irmãos, vim trazer uma palavra para os irmãos. Eu estava pensando aqui, liguei o fundo musical e comecei a pregar aqui, pregar em casa e me deu vontade, né? Do nada, assim, de gravar e me gravar pregando, me gravar falando alguma coisa. E acho que vou falar um pouco aqui com vocês sobre isso que eu estava falando. Estava pensando sobre o dia mal. Às vezes o dia mal vem, o processo da vida cristã, né? Que de Jesus ele libera uma palavra pra gente. Você vê Pedro, né, que quando no começo do ministério, antes de Jesus falar que você será um pescador de gente, ele libera uma palavra falando para Pedro lançar a rede. E quando Pedro obedece a palavra, ele lança a rede, ocorre aquela pesca maravilhosa. Jesus ele fala: "Você agora será pescador de homens", e ele vai com Jesus. Tem o começo, a palavra liberada. E geralmente Deus ele nos promete algo. Ele fala, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, que eu lhe mostrarei. Então, existe um lugar que Deus destinou para nós. Existe um lugar que Deus tem preparado, reservado para a gente. Só que no meio existe um processo. Talvez o seu pode ser como o de Pedro, onde Jesus ele falou e em pouco tempo já aconteceu. Você jogou a rede, obedeceu e se realizou aquilo que Deus falou. Mas existem processos em que a gente não tem controle sobre o tempo. Existem processos em que a gente tem que esperar. Existem processos em que Deus que vai trabalhar e a gente não vai agir. E se a gente não for paciente e querer intrometer nos planos de Deus, como Abraão e Sara, por exemplo, Abraão e Sara estavam esperando um filho da promessa. Só que Sara, na pressa, ela falou: "Olha, a gente tá ficando velho, Abraão, e sei não, hein?" Não tá escrito isso, eu tô só conjecturando. "E tem essa serva aqui, tem um filho com ela, e vamos pegar esse filho pra gente. A gente cria como se fosse nosso." E foi o que aconteceu. Na pressa, talvez até na descrença, por causa da idade que ele já estava com idade avançada. Não sei quais eram os pensamentos deles. Mas Abraão aceitou a oferta, ele foi, fez o filho. A parte mais difícil, ele foi lá e fez. E tá vendo como é bom obedecer, obedecer a voz de Deus, né? Quando a gente está direcionado por Deus, as coisas funcionam. Mas você vê que Deus ele foi depois. Deus ele apareceu depois para Abraão. E o que ele fala para Abraão? Não é esse o filho da promessa. Você vai ter um filho com a Sara. E passou um tempo depois ele teve o filho. Então você vê que a promessa se cumpriu. Não foi no tempo deles, não foi do jeito que eles queriam, mas aconteceu. Então eu estava pensando sobre isso, os processos da vida. Existem dores que acabam se tornando o nosso propósito depois. Existem processos que acabam se tornando um testemunho para a glória de Deus. Eu lembrei daquela mulher samaritana que teve um encontro com Jesus, e depois daquele encontro, uma cidade foi alcançada, uma cidade se abriu para Cristo. Consequentemente, essas pessoas reconheceram que era Cristo. E olha o poder que é o testemunho. O testemunho de uma pessoa pode salvar uma cidade, dependendo até uma geração. Por exemplo, Jonas, quando ele obedeceu à voz de Deus, o chamado de Deus, uma cidade inteira se arrependeu. Então, existem dores que se tornam chamados. Chamados não para a gente sofrer, todo mundo sofre, né? No sentido de, tô sentindo uma dor, tô sofrendo. Não. Mas o chamado para fazer o contrário. Eu sofri nisso, eu não quero que você sofra nisso. E eu vou te ajudar nisso. Se ninguém me falou, eu falo para você o caminho. Onde é o atalho, digamos assim, né? Não é atalho, mas o caminho certo. O que fazer nessa situação? A pessoa está perdida, sem direção. Meu Deus, do nada eu tô aqui. Às vezes você passou por uma situação de luto, de perda. E é justamente nessa situação, nessa dor, que Deus quer te usar para consolar outras pessoas,
para direcionar qual que é as fases do luto, o jeito que você passou, a sua experiência pode fazer com que outra pessoa saia dessa tristeza. Deus pode transformar sua dor em propósito. A dor, ela pode gerar um desejo de ajudar o outro. Quantas pessoas já ouvi pregações, por exemplo, o Thiago Brunet, que ele passou uma situação terrível, né, de quebra financeira, e isso gerou um desejo, eu nunca mais vou passar por isso. E ele fez um pacto com Deus, né, ele falou: "Ó, se Deus, você me levantar e tarará, tarará, eu vou, meio que ajudar as pessoas nisso, para que elas não venham errar na onde eu errei". Então, a dor criou um desejo, e esse desejo se tornou o propósito. Então, às vezes, essa dor que está passando pode se tornar um propósito na sua vida. Dependendo do impacto e como você vai lidar com essa dor, você pode ser um transformador, um geracionador, transformador de pessoas. Deus pode te usar, e muito nessa terra. Basta você estar alinhado com a vontade de Deus. O que Deus quer comigo nessa dor, nesse processo? Passe pelo processo, descanse em Deus. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Aprenda a esperar em Deus nesse processo, para você não errar como Abraão. Permaneça. A Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. E a árvore, a Bíblia também diz que nós somos os ramos. Para e pensa. Se o ramo está fora da árvore, o ramo é onde que fica, é aquela ponta que segura a parte do fruto, sabe? Então, antes do fruto tem o ramo que liga com o fruto, ou seja, o ramo ele meio que é o canal de frutificação. E a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer. E vocês frutificam, está em João capítulo 15. Deixa eu ler rapidinho. Nós frutificamos ao permanecer na videira. João capítulo 15, versículo 4 diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Por si mesmo a gente não pode frutificar. E o fruto geralmente é um resultado que a gente espera. E geralmente esse resultado é a promessa de Deus. A gente espera esse resultado, a gente espera isso que Deus prometeu. E olha o que está dizendo aqui. Vocês não podem dar fruto sem mim. A gente não pode chegar na promessa sem Deus. É Deus que faz com que a gente permaneça. Tem um versículo que diz isso. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. A permanência gera os frutos. A permanência nos leva à promessa. A permanência nos leva a ter a vitória, aquilo que Deus prometeu. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então a gente não frutifica se a gente não estiver em Cristo. Você vê que Jesus Cristo nos transforma. Quem está em Cristo, nova criatura é. Você vê que tantas coisas acontecem através de Cristo, também pela nossa fé. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Eu estava lendo esses dias escrito aqui na Bíblia, né? Se não me engano, está em Marcos, que tinha um paralítico, eu não me lembro se ele estava doente, ele tinha alguma coisa, e os amigos dele deram um jeito de levar o paralítico até Jesus. Eu não sei se eu vou encontrar aqui, está em Marcos. E Jesus, ao ver a fé deles, ficou impressionado. Vamos ver se eu acho, está em Marcos. Olha, é aqui mesmo, a cura de um paralítico. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra, ou seja, Jesus estava pregando em um ambiente cheio de pessoas. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregando por 4 deles. 4. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico, ou seja, o paralítico estava deitado, ele não estava nem em condição de se movimentar. Claro, um paralítico.
Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Tem todo um processo ali, e depois ele fala que ele libera a cura. Olha o que ele diz. Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu, à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Ou seja, aquela situação que ele estava passando é uma dor de tanto tempo. Inclusive, aqui não fala, né? Eu acho que em outro. Bom, de qualquer forma, é uma dor que ele passou e aquela dor, no fim das contas, glorificou o Senhor, glorificou a Deus. Tem outra passagem que diz, né? Tinha outro, se eu não me engano, acho que era o cego, né? Que eles perguntaram para Jesus o que ele fez para ter essa doença, esse pecado. E Jesus fala, é para a glória de Deus, para a manifestação da glória de Deus. Então, Deus, ele manifesta a glória dele através da nossa dor. Basta a gente estar alinhado com ele. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, comenta, comenta e compartilha. Agora tem como hypar o vídeo também. Quando você se inscrever, não esquece de habilitar o sininho, porque a notificação chega. E é isso.